pandemia intensificou a crise no transporte público de Porto Alegre. Mas os primeiros sinais são mais antigos. Estão relacionados, sobretudo, com a queda superior a 50% no uso de ônibus. Os primeiros sinais de esgotamento no transporte são recentes e agora a principal pauta do governo municipal. Com uma agenda extensa, o prefeito Sebastião Melo busca alternativas para minimizar os impactos aos usuários e alternativas ao valor desembolsado pela prefeitura, a Carris. O MDBista também traz a discussão se é papel da prefeitura ter uma empresa de ônibus. O questionamento vai de encontro à sua defesa pela privatização, pautada desde a campanha eleitoral que o levou ao Paço Municipal. O Direto ao Ponto dessa terça-feira vai falar sobre os sinais de esgotamento e as alternativas à crise do transporte público de Porto Alegre. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Com a crise agravada, não só trabalhadores da categoria passam a sentir os impactos, mas também a população. Na semana passada, a paralisação da empresa Trevo impactou 27 linhas e 33 tabelas de horários na quinta e sexta-feira. O atendimento das rotas só passou a ser integral nesta segunda-feira, quando outras 2 empresas assumiram as linhas. O motivo da paralisação foi a falta de diesel. Os trabalhadores da Trevo e também da Tinga criticam o parcelamento e a falta de reajuste nos salários. Para os rodoviários, o aumento da passagem para R$ 4,80 não contribui nas reivindicações. Os funcionários da Carris também terão vencimentos parcelados em 2 vezes neste mês. A primeira parcela foi paga hoje e o restante ainda não tem data definida para depósito. A folha de pagamento da Carris, considerando salários e encargos, é de 4,5 milhões. Nessa semana, o prefeito Sebastião Melo esteve reunido com o governador Eduardo Leite e os prefeitos da Grampal para discutir a crise, que também é sentida em outros municípios da região. Ele reforçou o apelo para retirar a incidência do ICMS sobre produtos que compõem o custo operacional da tarifa do transporte coletivo. Melo formalizou o pedido de isenção do ICMS ainda em 21 de junho, em um ofício direcionado ao governador e entregue ao chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Conforme os cálculos técnicos, o tributo estadual representa cerca de 30 centavos na passagem de ônibus, considerando o impacto sobre produtos como óleo diesel, carroceria, chassis e pneus. Melo também vai formalizar ao governo federal o pleito pela retirada do imposto PIS, COFINS e IPI. A estimativa é que os 3 sejam responsáveis por cerca de 42 centavos na tarifa de Porto Alegre. Já na manhã desta terça-feira, a reunião ocorreu com integrantes da direção da Carris e do Sindicato dos Rodoviários. Melo condicionou qualquer novo repasse a uma proposta de corte de custos pela empresa, a ser apresentada imediatamente. Além disso, o governo conta com um projeto sobre gratuidades no transportes que já está na Câmara de Vereadores e outras propostas a serem enviadas ao Legislativo. Para falar sobre o futuro do transporte e as alternativas do governo, eu recebo a colunista de política do Correio do Povo, Thaline Opitz. Olá, Thaline, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada, eu que agradeço o convite para participar do Direto ao Ponto e conversar com todos vocês. Fico muito feliz. Thaline, o transporte público municipal está em crise. A pandemia é a responsável pelo início desses sinais de esgotamento? Na prática, a pandemia é responsável pelo agravamento do cenário atual do transporte coletivo, né? Já há algum tempo, o sistema vinha enfrentando dificuldades, entre elas a concorrência dos aplicativos, que já levou antes da pandemia, a uma redução bastante considerável do número de usuários, especialmente quando as pessoas precisavam fazer deslocamentos curtos, que muitas vezes o preço dos aplicativos acabava sendo um pouco superior ao da passagem de ônibus, e ainda com a possibilidade de compartilhamento das corridas. Então, o sistema já sentiu bastante
a concorrência dos aplicativos e com o impacto da pandemia, o desdobramento e o reflexo no transporte coletivo foi brutal. Em Porto Alegre, por exemplo, a redução no número de usuários foi superior a 50%. E esse não é um problema só de Porto Alegre, é um problema enfrentado por vários municípios e também outros estados pelo país. E como o governo municipal está mediando essa crise? Quais são as propostas apresentadas até o momento? Bom, o governo Sebastião Melo já fez alguns movimentos, alguns projetos já estão tramitando na Câmara de Porto Alegre, entre eles o de privatização da Carris, também o de revisão das isenções e gratuidades. Esse projeto, aliás, aprovado pela Câmara, é a iniciativa que tem o resultado mais rápido no preço das passagens, com o menor tempo, cerca de 30 centavos seria a possibilidade de redução da passagem com essa revisão proposta das isenções e gratuidades. O governo Sebastião Melo também propôs a extinção gradual do cargo de cobrador, e isso num período, ao longo de 4 anos, e também esses textos ainda não chegaram a casa, esses que vou mencionar agora, alterações nos modelos e horários dos ônibus, que ainda estão em estudo. Porto Alegre tem muitas especificações relativas aos veículos utilizados no transporte coletivo, e isso também acaba sendo um impeditivo da redução da passagem. Além dessa questão dos projetos, o prefeito Sebastião Melo tem feito 2 outros movimentos, um deles junto ao governo federal e o outro junto ao governo estadual. O que o governo Sebastião Melo pede? Não apenas ele, mas também outros prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, os prefeitos da região metropolitana que integram a Grampal. Eles pedem que o governo federal e o governo estadual minimizem ou extinguam, nem que seja temporariamente, os impostos, no caso do Rio Grande do Sul, do estado, é o ICMS, que tem reflexo muito pesado no diesel, e em relação ao governo federal, é o IPI, COFINS e uma série de impostos federais que também tem impacto na tarifa em Porto Alegre e em todos os municípios. A questão é que esse acaba se tornando apenas um movimento político para marcar a posição. Ele é necessário, mas não há margem, não vejo margem no momento para que a União ou o governo do Estado abram mão da receita nesse sentido. Sobre essa matéria que tu citou, da gratuidade do Legislativo, como é que ela está sendo vista pelos parlamentares e também pelo sindicato dos rodoviários e as empresas também? Qual delas? Desculpa. A da gratuidade. Das gratuidades. É óbvio que se enfrenta resistências, vai se enfrentar resistências em relação a esses temas. O governo Nelson Marquesan Júnior já tentou mexer em assuntos como esse. A questão das gratuidades, das isenções, foi um dos projetos propostos pelo Nelson Marquesan, e também o de retirada dos cobradores. E esses projetos acabaram não passando. Então, são temas, sim, marcados com muito viés político e, com certeza, vão enfrentar muita polêmica e resistência. Mas, diferentemente do governo Nelson Marquesan Júnior, que tinha uma das menores bases aliadas dos últimos anos, considerando as gestões recentes de Porto Alegre, Sebastião Melo tem uma base aliada bem maior, ela é majoritária na Câmara de Porto Alegre e, portanto, apesar das resistências e polêmicas, tem sim mais chance de levar adiante esses projetos, até porque é unânime, inclusive entre a oposição, que alguma coisa precisa ser feita, porque o sistema de transporte coletivo não se sustenta do modo como está em Porto Alegre, nem mesmo até o final do ano. Taline, hoje o Melo se reuniu com a diretoria da Carris e os representantes do sindicato, e ele condicionou qualquer novo repasse a uma proposta de corte de custos pela empresa. Inclusive, o que me chamou a atenção é que ele levanta a discussão se é papel da prefeitura ter uma empresa de ônibus. Essa é uma pauta que vem desde a campanha eleitoral do Melo, certo?
Exatamente. O Melo sempre foi muito claro em relação à Carris. Ele tem convicção de que não é papel da prefeitura sustentar uma empresa pública de transporte, né, no caso a Carris. A empresa vem enfrentando dificuldades, já foram aportados ao longo de anos milhões de reais na Carris, e pela primeira vez na história da companhia, neste mês ainda, para agravar toda a discussão e o debate que vai se dar em torno da privatização da companhia, é a primeira vez em que os salários não serão pagos em dia. 50% da folha de 4 milhões e 500 mil reais serão depositados nesta terça-feira, e ainda não há previsão para o depósito do restante da folha de servidores da Carris. Então, pela primeira vez na história da companhia, que vem lá de 1970, da década de 70, os salários serão atrasados. E, obviamente, esse é mais um componente em toda a discussão sobre a privatização e também sobre todo o pacote de propostas relativo ao transporte coletivo, que vai mobilizar a pauta da Câmara de Porto Alegre no segundo semestre, né? Nós não podemos esquecer, a Câmara aprovou na segunda-feira, em segundo turno, a reforma da Previdência, entra em recesso no dia 17, e com o retorno do recesso, segundo semestre, todo ele vai ser mobilizado justamente pelo pacote do transporte coletivo. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Israel Mesquita. Até a próxima!